Eu acho que caiu a plataforma do Instagram mesmo. É isso. Eu já entrei aqui de novo. Gente, caiu o Instagram. Eu acho que é falha técnica no próprio Instagram, deve estar bem pesado. Mas se puder chamar os amigos novamente, a gente tenta de novo até conseguir. Vamos aqui. Tá aí, a gente já vai começar novamente, mais uma vez. Que Aê, agora agora voltou, né? foi. Agora foi. Agora foi. O importante é não desistir, né? O importante é Isso permanecer na é, tentativa. essa é a essência do empreendedorismo, né? Exatamente, o empreendedor não desiste nunca. Não desiste. Muito bem, tô vendo um monte de gente querida entrando aí, que legal. Bom, Que então vamos bacana. agora, acho que dá para a gente começar oficialmente. Desculpem o atraso aí por nossas falhas técnicas. Como a É, Gessana estava dizendo, bom, Gessana, se quiser se reapresentar aí. eu só vou fixar aqui de novo o tópico para o pessoal que está entrando saber o que é a live, né? Tá, Porque acaba que o pessoal entra e tal, tem um motivo assim. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Pronto, tá fixei. bom. Bom, gente, mais uma vez de novo, né? Desculpa a falha técnica, a internet. Eu não sei se foi a internet ou foi o Instagram, porque a gente está ao vivo pelo Facebook também. Então, eu acredito que tenha sido a plataforma do Instagram, que deve ter muita gente usando nesse momento. Toda segunda-feira tem uma live relacionado tema o yoga, né, de alguma forma. E hoje eu trouxe yoga e empreendedorismo para quem está aí nesse momento buscando soluções para ter mais energia no seu dia, no seu cotidiano. Mas além disso, a gente vai falar um pouquinho. Eu quero que o Walter, inclusive, se apresente quando a gente se arrependa. Que a gente eu estou arrependida da internet, na realidade, de ter contratado essa internet. Se apresente novamente. O Walter é meu amigo há muitos anos. Também a gente se conheceu no meio do yoga, né? Hoje o Walter ele está no Método de Rose, ele é empreendedor do Método de Rose. E além disso, ele também é um empreendedor em outro ramo. Então eu achei muito bacana trazer essa proposta do empreendedorismo, né? Do yoga e empreendedorismo, porque eu sei que tem muita gente no mesmo barco, eu sei que tem muita gente precisando encontrar soluções para desenvolver uma alta performance dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, por isso que a live de hoje vai ter esse tema. Semana passada a gente falou sobre yoga na quarentena, agora a gente está falando sobre yoga e empreendedorismo. Semana que vem a gente vai falar sobre mindfulness. Então, toda segunda-feira vai ter um tema muito bacana, com um convidado muito bacana. E é isso, eu quero deixar o Walter falar, não quero falar muito, eu quero que você se apresente primeiro para o pessoal e desculpa novamente a falha técnica. Muito bem. Bom, obrigado novamente, Gessana, pelo convite. É uma honra estar aqui com você agora. Como você falou, a gente já se conhece há tanto tempo e, por efeito, um desses efeitos colaterais positivos da quarentena, da pandemia, nós acabamos nos reconectando e surgiu essa oportunidade aí, a qual eu aceitei com muito gosto de participar aqui da conversa com você na sua live. Bom, então eu me chamo Walter Cândido, eu já estou no Método de Rose há mais de 20 anos, comecei a ministrar práticas em 1999, comecei a praticar em 97, e ao longo da minha trajetória no Método de Rose, eu tive a oportunidade de empreender dentro do Método de Rose, fui sócio de várias escolas e tive experiências também, tive uma agência de modelos, Yoga Models, tive a Eu banda lembro Shivaratri. disso, Lembra? verdade, Você pegou a lembro. época, né, do... Eu lembro disso é mesmo, olha só, estamos desenterrando aí do fundo do baú. Gente, era É, maravilhoso isso. Eram fotos maravilhosas, incríveis, assim. então, a gente fez um trabalho muito bacana. Isso foi na época 2004, 2003 para 2004. Lembra, a gente nem tinha Instagram e a gente já tinha esse Ah, movimento de fazer fotos com asanas, né? Que são as foi. técnicas físicas e psicofísicas do yoga, que hoje virou um boom na internet, do Instagram, que todo mundo posta É, foto de cabeça para baixo, fazendo as coisas. E isso há quantos anos? 20 anos atrás a gente já fazia isso, né? A gente é, já tinha
um viés direcionado para a beleza da foto, para a beleza do asana, e realmente você trouxe isso. Que lembrança boa. Foi muito legal. Teve aquela época, teve um movimento forte de interesse pelo yoga, né? Antes disso havia acontecido uma onda, e aí lá por volta de 2003 eu aproveitei essa outra segunda onda que eu Sim. peguei, e foi muito bacana porque foi uma oportunidade que o professor De Rose, o mestre De Rose, super apoiou na época, deu um boom, a gente fez várias campanhas legais com a Puma, Plié, campanhas nacionais, fizemos capa da revista Veja, fizemos Playboy, fizemos um monte de coisas legais na A época, VIP foi foi super vocês também? divertido. Teve uma VIP, não A foi? VIP, a VIP foi na mesma época, mas não, tipo, não participei diretamente, mas a modelo era a nossa agenciada, que era a Stephanie Era, a Paula, grande Stephanie, amiga. maravilhosa, linda. E na época foi muito legal, porque o que eu acho interessante da proposta do método De Rose é que a formação é de empreendedor, né? Então, as pessoas que estão do lado de fora enxergam como um professor de yoga tal, mas a nossa formação dentro é de empreendedor, né? Então, a gente aprende a marketar, administrar, a vender, a dar aula também, a parte técnica, a parte pedagógica também, mas tem todo esse outro lado administrativo e comercial que é muito enfatizado, né? Então, o método De Rose, eu sempre tive um gosto por essa ideia de empreender, desde a faculdade, antes da faculdade mesmo. Meus pais são empreendedores também, do ramo de confecções. Então, eu sempre estive envolvido com isso e foi uma ideia que sempre me agradou, né? A possibilidade de criar uma coisa nova, de transformar de alguma maneira, né, uma ideia em um produto e gerar impacto, né, com isso. Então isso foi algo que muito me agradou. Na faculdade eu fiz vários cursos de empreendedorismo também. Eu fiz faculdade de engenharia mecânica, né, em Florianópolis, e foi nessa época que eu me encantei com o Swastika Yoga, com o método De Rose, fiz a minha formação faz bastante tempo. E desde então eu tive sempre, enfim, eu terminei a faculdade e tive já estava encaminhado, vamos dizer assim, no método De Rose, né, como empreendedor do método. E foi muito legal, porque me deu a oportunidade de empreender em várias frentes. Então, como eu estava falando, teve a agência, Yoga Models, que teve uma repercussão muito legal na época. A gente fez também o Shivaratri, que foi uma banda, que foi uma empreitada também, teve Eu investidor, teve lembro. business plan, fizemos aí, vendemos mais de 6 mil cópias do nosso primeiro álbum, fizemos 2 turnês internacionais, então foi uma empreitada bem Eu feliz. tenho esse Você CD tem? até hoje. Ah, é? Você sabe que assim, que os CDs com o tempo eles vão se desgastando, né? Ah, Acaba que eles se desgastam, mas eu mesmo os que eu acho que o Shivaratri acho que tá bom ele. é. Mas eu guardo, porque eu sei Ah. que daqui a 100 anos aquilo ali vai para um museu. Então eu 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 espero que guardo sim. todos os CDs que eu tenho uma questão emocional, afetiva emocional, né? Que eu tenho um processo emocional, eu guardo. E os do É, método, os do mestre, os dos empreendedores, das pessoas que fizeram, eu guardo com todo carinho. Inclusive, eu achei ontem, eu estava limpando umas caixas e ele estava numa caixa, assim, não somente ele, como outros, estavam guardadinhos. Aí, que como eu não tenho legal. mais som em casa, né? Não tenho o leitor, eu só tenho lá na escola que é um som que eu deixo de backup para usar, né? Porque Uhum. pode ser que aconteça. E Uhum. aí a gente fica assim, o Spotify, então eu tenho o meu backup de CDs, tenho um Uhum. backup de CD, tenho um backup de pendrive, porque vai que, né? É Então, verdade. isso foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o mestre, né? Com o método, o professor De Rose, que quando a gente fazia a coreografia, né, o exame de coreografia das técnicas encadeadas, para quem não Uhum. conhece, para quem está aqui no meu Instagram e é leigo assim, no assunto, o nosso método o método de yoga que eu trabalho, ele tem uma sequência encadeada de asanas. Então, todos os instrutores, eles fazem uma prova encadeada. A gente chama de coreografia de uma forma mais íntima, né? Mas a gente faz essa sequência encadeada dessas técnicas do yoga, de asana, e aparenta ser uma coreografia, né? E aí a gente faz uma prova e fica super bonito. E tem música, né? Aí alguns hoje tem uma companhia de dança que se formou inclusive por isso, né? O
O pessoal faz espetáculos pelo Brasil afora com essas técnicas do yoga encadeadas. Não é uma aula, é só uma demonstração para o público, mas internamente é uma prática interna, sim, muito forte, muito poderosa, por sinal. E aí ele falava, tenha backup, tenha 3 CDs, porque um não vai funcionar, não vai acontecer, não vai dar o play. E era batata aquilo. Você botava o CD e você ficava lá paradinha. Aí tanto é que meu primeiro curso de coreografia, antigamente, ó, muito tempo atrás, tinha gente que ficava na posição, né? E a primeira coisa que ele falou foi isso, olha, procura uma posição confortável, né? Já era explicado isso. E não é que aconteceu que o negócio travou o som e eu fiquei morrendo de pena do demonstrador. E ele lá parado, tipo, e começou meio que a tremer, assim, né? E foi aí que eu aprendi a ter backup, foi com o De Rose. Porque ele disse, ó, tenha três CDs, né? Na época era CD, a gente não tinha ainda o advento dos Spotify, nem do pendrive ainda. E aí, aí por isso, até hoje eu tenho o meu backup lá na escola. Até hoje eu tenho os meus CDs, eu tenho as caixinhas, tem tudo bonitinho lá. É muito legal. É legal, né? A gente E aprende muito, é, muito. aí, era como eu estava falando, aí a gente teve o Shivaratri, que foi uma empreitada também, né? A banda teve plano de negócios, prensagem, investidor, turnê. Foi muito legal também, durou uns 3 anos ali que a gente teve mais atividade. E teve outras empreitadas também, fui sócio de várias escolas, tive muito sucesso em algumas das escolas com as quais eu tive parceria. E no Itaim, que foi uma escola na qual eu permaneci mais tempo, as coisas deram extremamente certo, assim, e a gente decolou de 35 alunos quando eu entrei para 223 quando eu saí, em Nossa. 6 anos. E foi uma explosão e eu participei disso. E como eu era muito envolvido com a parte de atendimento, matrícula, eu acabei ganhando um certo destaque ali, né? Porque eu estava ali na linha de frente, envolvido com marketing, com atendimento, Com a pilhando os venda, né, do instrutores, a produto, né? venda. Aí eu acabei virando consultor e dando treinamento nas escolas do Brasil afora e no exterior também, nessa parte de atendimento. Então, tudo isso eu sou muito grato ao método De Rose porque eu consegui desenvolver todas essas habilidades, vamos dizer assim, toda essa visão de empreendimento, de como gerir uma escola, de como fazer um marketing, como fazer uma venda, fora a parte didática, né, que é Sim. a É parte porque muita gente cereja pensa do assim, bolo. qual é a sua profissão, né? Aí você fala, eu trabalho com yoga, eu tenho uma escola, eu sou empreendedora. Aí a pessoa fala assim, empreendedora, mas professor de yoga não só dá aula? Meu Deus, não, o professor de yoga tem que fazer tudo. Porque ele tem que aprender a vender. Primeiro ele trabalha com venda, ele tem que ser um bom vendedor. Ele tem que aprender a vender o produto dele, que significa explicar o que, que ele faz, né? Envolver o praticante, tirar todas as dúvidas, fazer o fechamento daquela venda, né? A gente não é quando você pensa em venda, você pensa assim, ah, vai vender um CD, um tapete de yoga? Não, não é isso. É vender o produto que é o yoga, né? Então a primeira coisa que a gente aprende é venda. A gente aprende marketing. A gente aprende a parte administrativa de uma escola, que é uma empresa, como qualquer outra, né? Você tem contabilidade, É. você tem tudo, você tem almoxarifado, você tem tudo, e você tem que saber gerenciar um pouquinho de cada, você tem que saber, né? Acabava que a gente divide um pouco as funções, mas no final um fica mais numa área, alocado, outro na outra, o que se destaca mais. Então, muita gente fala assim, nossa, mas empreendedor de yoga, empreendedor Como assim? Nós somos empreendedores, gente. Vocês estão pensando que o babado é fácil? Não é fácil, não. A gente É. trabalha 18 horas por dia, praticamente, porque a gente sempre está envolvido com o processo de fazer ter sucesso, como o Walter falou. Ele começou numa escola com 35, passou para mais de 200 alunos. Uma escola de yoga com mais de 200 alunos é bastante, porque normalmente a gente não trabalha com 100 pessoas dentro de uma sala, né? A gente trabalha com 10, com 15, depende muito do tamanho da sala, mas o nosso trabalho é mais focado, né? É um trabalho que é mais personalizado. Então, assim, você ter 200 e tanto, quase 300 alunos é um sucesso. Demais, eu bato palma. Obrigado. Foi uma época muito boa, onde a gente aprendeu muito, né? Eu, a equipe, foi uma experiência sensacional.
e toda essa parte, né, de empreender, criar produto, organizar curso, Isso. gerir escola, vender, fazer matrícula, vender produto, isso aí tudo sempre foi uma coisa que para mim era um oxigênio, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho, nunca tive assim um perfil muito para. Eu cheguei a fazer durante a faculdade o estágio numa empresa, numa fábrica de painéis de energia solar, mas não era exatamente o meu perfil, sabe? Eu não tenho um perfil de ficar numa, sabe, numa rotina ali muito quadradinha, assim. Isso, né, faz parte do meu perfil. Mas eu vou chegar lá. Depois a gente vai expandir um Sim. pouco a ideia de empreendedorismo. Mas isso é como eu lido, né, profissional. E, e aí no método De Rose eu me encontrei justamente por conta disso, por conta desse dinamismo, dessa possibilidade de expandir, de criar, de realizar, de ter iniciativa e acabativa, de ter todo esse estímulo. Isso aí para mim foi muito importante para minha formação e acabou que eu tomei gosto, né? Eu já, como eu falei, desde a minha família eu já via essa parte de empreendedorismo acontecendo, e então foi uma coisa que deu liga, né? E quando eu estava, né, depois dessa fase aí da escola do Itaim, onde a gente chegou num patamar muito elevado ali de performance, dentre as escolas do método, até ganhamos o Leão de Ouro na época, foi sensacional. Sim. Porque são mais de 200 escolas, sei lá quantas que são. E a gente, naquele ano, 2010, a gente foi a campeã da rede, nos destacamos muito. E aí eu estava num ponto em que eu estava muito acomodado. Não acomodado, assim, no sentido de que... Mas as coisas estavam muito... E eu precisava de um pouco de desequilíbrio ali para me manter motivado. O Então, meu estímulo do sócio... empreendedor, né? Ele precisa sair É, da zona de sem conforto para aquela estar. pulga atrás da orelha, Isso, exatamente. é. E aí o meu sócio na época falou, olha, eu estou pensando em montar uma escola nos Estados Unidos, em Nova York, você topa? Eu falei, vamos. Aí fomos para Nova York, ficamos 2 meses lá, fizemos plano de negócio, fizemos pesquisa de mercado, estava sensacional. Só que o que aconteceu? Foi bem na época da crise de 2008, então a gente chegou a com um investidor disposto a investir 50% para a gente abrir a escola lá. E aí ficou um pouco difícil da gente conseguir o restante do investimento. Aí acabou que passou um ano e não deu, eu já dei aquela desanimada e falei, vou cuidar de outra coisa, né? Aí Passa, né? eu tava meio pensando ali o que ia fazer, e aí nisso meu pai, que é um cara muito animado, meu pai, sou engenheiro mecânico e por coincidência meu pai também é engenheiro mecânico. Tá no DNA. E aí, como eu já tinha me especializado em energia solar e eu queria muito ter empreendido nisso, né, ou imaginava que seria um investidor ou empreendedor disso algum dia, além do método De Rose, foi sempre uma paixão minha também, energia solar. Meu pai me falou, pô, tal, e se a gente começasse a fabricar uns painéis de energia solar? Eu falei, meu, tá bom, vamos ver no que vai dar isso aí, mas eu achava uma coisa meio distante e a coisa começou a meio que dar certo. Aí eu falei, bom, vamos nessa, eu quero fazer isso um negócio grande, acontecer e tal. E aí foi que começou a nossa grande aventura em 2011. Começamos a fazer algumas experiências aí de engenharia reversa, importando matéria-prima da China, fazendo teste na garagem, nos fundos da Gente. confecção dos meus pais, e depois a coisa começou a ganhar muito volume, a gente precisou alocar um galpão, aí começamos a colocar gente para trabalhar ali, para fazer experiência, olha a visão. Mas no final deu certo. Até por coincidência, eu tenho um pedaço de uma prova aqui, de uma célula. Então a gente desenvolveu uma tecnologia própria para fabricar os painéis de energia solar né, nacionalizados. Então foi um negócio extraordinário, porque o normal é você comprar esses painéis prontos da China Sim. e, pô, né, é uma coisa, enfim, muito custosa. E aí, como ele poderia ser fabricado aqui, você poderia importar o painel desmontado. Então, ao invés de, por exemplo, importar um container com 200 painéis, um container que a gente importaria com os painéis, com a matéria-prima, vamos dizer assim, daria para 2.000 painéis. Então, um negócio que tinha Nossa. um apelo aí interessante, né, por ser um produto nacionalizado, tinha vários incentivos e tal. E essa aventura começou em 2011 e a gente insistiu, tal, aí começamos a vender painéis, mas tudo em pequena escala, porque é um negócio muito caro, de capital intensivo, né, industrial. E a gente é empreendedor assim, pequeno empreendedor, né, pequena empresa, microempresa, enfim.
Mas a minha visão era de conseguir investimento para depois escalar isso, né, essa nossa tecnologia. E a gente chegou a ter algum sucesso comercializando painéis, comercializando cursos, treinamentos, e aí começou a haver demanda para outras pessoas que queriam fabricar seus próprios painéis. E a gente falou, por que não? Começamos a vender máquina Legal. para fabricar os painéis para outros empreendedores no Brasil, afora. Foi um barato, foi uma época muito legal, porque era uma novidade, ninguém... Para você ter uma ideia, quando a gente começou a desenvolver isso, meu pai nunca tinha visto um painel fotovoltaico ao vivo, nunca tinha tocado em um, e a gente começou a desenvolver e funcionou. E aí firmamos parcerias com universidades, né, com laboratórios da Universidade Federal de Santa Catarina, com a Unifesp, com a Unesp. Então a gente começou a desenvolver um diálogo também com a academia e eles todos, né, nos deram apoio, validaram. Cheguei aí até a Berlim para um evento de startups, um intercâmbio de startups, e validei a nossa tecnologia também junto à maior instituição de tecnologia fotovoltaica uma das mais tradicionais da Europa, que é o Photovoltaic Institute de Berlim. Então, tecnicamente, a gente estava muito bem, só que é capital intensivo. Para crescer, precisava de muita grana e a gente estava já em negociação com alguns fundos de investimento. Aí ficamos um ano negociando, aí no fim a coisa meio que desandou, a gente até fez umas outras iniciativas, tentamos engrenar em recursos de pesquisa para conseguir viabilizar o projeto, mas chegou uma hora que não deu. Depois de 7 anos, você está ali remando e os painéis chineses chegam muito baratos e as empresas que estavam produzindo painéis no Brasil todas quebrando e a gente ali remando com os próprios recursos, chega uma hora que você fala, não, calma, A né? China, ela entrou, né? Ela entrou derrubando muita empresa, né? Ah, Não foi só a sua. Eu tenho também um amigo que ele também trabalha, não é painel solar. A empresa deles é uma empresa de 40 anos que não aguentou a entrada da China. A China veio muito agressiva. é, Eles produziam, era uma empresa que produzia, eu não sei explicar direito, mas eles produziam para construção civil. Tinha uma produção aquela parte de iluminação toda uhum, necessária para a construção civil. Só que aí uhum, você já chega pronto da China, né? é, Aí já, o cara vai lá, compra um container e sai muito mais barato. Os é. chineses, enfim, a gente já sabe, né? No nosso caso até tinha algum apelo, né? Mas é um negócio que o Brasil, você sabe como é. O investidor, os investidores aqui, eles são muito avessos a risco, né? E como existia um risco tecnológico iminente, a gente tinha que contornar isso de uma forma muito, muito habilidosa. E aí a gente acabou enveredando para recurso de pesquisa, que poderia ser interessante, mas aí o tempo já tinha passado, a gente sentiu que o timing, se tivesse sido alguns anos antes, essa proposta de pesquisa poderia ter sido muito boa, mas aí naquele momento não estava sendo tão vantajoso, porque as indústrias, ou seja, as empresas de energia que poderiam bancar o projeto, aí elas já tinham outros interesses. Então a gente viu que talvez não fosse tão interessante para a gente e acabamos pivotando, né? Que é como a gente fala quando uma startup muda o modelo de Sim. negócio, né? Então, no nosso caso agora, o foco é comercialização de fazendas fotovoltaicas, né? Então, sistemas aí de médio porte para fazendas, para indústrias que geram energia solar e podem zerar a conta, ou você pode comercializar energia, enfim, tem várias formas de viabilizar isso, e hoje é onde a gente está, onde está o nosso foco, vamos dizer assim, no Ó, já setor sabem, né? Se vocês fotovoltaico, né? precisarem, vocês que estão assistindo a live aí, já fala com o Walter, que ele é expert em energia solar, já vai dar um direcionamento e já fala com ele, os grandes empresários que estão aqui É, assistindo, empreendedores, amigos. Teve uma pessoa que colocou aqui um comentário, na China derrubou empresas antes e com o coronavírus ainda mais. É é, Picolino, é, Mário, né? o Eu sou meio Mário, ceguinha, grande eu sou meio Mário. ceguinha. Eu- Mas, enfim, é isso. A gente está no quesito da energia solar. Eu acho que o Brasil é um país que tem um potencial enorme para ser O aproveitado. Nordeste, E então, Deus do Nordeste, né, céu. Centro-Oeste, o Brasil é uma potência nesse segmento. Mas retomando então o nosso tema, que é yoga e empreendedorismo, a Sim, claro. gente tem aí uma oportunidade que foi o primeiro viés, né? Essa foi a minha história, mas meu interesse é justamente de
comentar como o yoga pode ter um viés de trazer, fazer aflorar o empreendedorismo, ou em quem já tem isso, potencializar aquilo que já existe, né, na natureza da pessoa. Muito bom. Inclusive, teve alguém que comentou aqui, o, eu acredito que a prática do yoga, ela é igual à prática do empreendedor, né, do dia a dia, né, porque ela é um bate e rebate, né, aquele processo de você estar ali querendo crescer dentro daquele desenvolvimento, daquela prática, e aí você não consegue fazer aqui hoje, aí amanhã você tenta outro caminho, e aí você tenta fazer outra coisa, né? E aí você treina, você, putz, não consegui, mas eu vou tentar de novo. Então isso vai gerando estímulos para você se tornar uma pessoa persistente, para você se tornar uma pessoa resiliente dentro dos seus processos de vida. Eu trago o yoga muito com isso, né? Como ele é uma filosofia prática, né? Porém, é uma filosofia prática muito especial, onde a gente, claro, é muito bacana, você respira, você medita, você, né? Falando, eu não vou falar muito nomes técnicos em sânscrito, eu vou falar nomes mais populares, porque pode ser que outras pessoas que são mais leigas não compreendam. Então, assim, é só para deixar claro isso. Mas, assim, mas o yoga não é só isso. Né? O yoga ele é transformador, ele transforma e acaba trazendo para o empreendedor esse processo de transformação, esse processo de resiliência, de garra, de acordar bem no outro dia, né, Walter? E dizer assim, eu vou de novo, e vai com energia, né? Aí foi o dia todo, trabalhou aquela coisa, correu atrás, não sei o quê, aí chega de noite, começa a ficar meio murchinho, aí vai lá e faz uma prática de yoga, aí dorme bem, aí no outro dia já acorda de novo, né? Para quem não sabe, o segredo do meu pouco sono é isso. Eu tenho muita energia por conta do yoga. Acaba tendo muita energia. Mas, Walter, então era isso que eu até queria, né? Esses recursos, queria que você falasse um pouquinho desses recursos do yoga, né? Trazer esse recurso, essa explicação maior. Porque se eu ficar falando aqui, o pessoal já me viu, eu quero que eles vejam É. agora. Fica à vontade, Gessana, eu sou convidado. Então, você é o convidado, você que tem que falar. Esse povo não aguenta mais me Vamos ver, não. lá. Vai lá. Obrigado. Bom, Gessana, então, como eu estava falando, eu tive essa experiência, né, do método De Rose e depois de empreender num negócio que é totalmente diferente, e as dores do empreendedor, elas são muito similares. Poxa, o empreendedor, ele começa com os dois braços, né? Aquela velha história. Se você precisa de uma mão amiga para te ajudar, ela se encontra no final do seu braço. Então você arregaça as mangas e começa a trabalhar por conta própria, acreditando naquela ideia. Então, quando a gente. Bom, enfim, isso foi uma coisa que eu trouxe do método De Rose, que é você ter aquela ideia, ter aquela inspiração, aquela ideia, aquela visão, ter a iniciativa e a acabativa. Né? Sim. Então, são coisas que quando a gente está empreendendo, a gente percebe, a gente sente isso na alma. Não adianta você, pô, tal, super legal, quero mudar o mundo. Meu, você tem que arregaçar as mangas e transpirar, né? E Muito. o que acontece? A dor do empreendedor é essa, é que você não sabe exatamente quando a sua empreitada vai começar a te trazer um retorno. Por mais prazeroso, agradável que seja aquilo que você acredita, você sempre tem, você está sendo provado o tempo todo. Então, a sua família, os seus amigos, sempre que você começa uma atividade nova, alguma coisa que você acredita muito, o Isso. tempo todo você vai ter que defender aquilo com unhas e dentes, né? E a prática do método De Rose, nisso, ela é muito interessante porque ela te dá muito fôlego, muito vigor, muita vitalidade. Não só o fato de você acreditar na ideia, mas também a disposição física, né? Porque quando você começa a empreender, você passa a ser seu próprio patrão. Então, não tem mais horário, final de semana, férias. Você abre mão de tudo pelo seu ideal, pelo seu sonho, pela concretização da sua visão. E essa energia começa, em algum momento, você vai sentir, ou você não está se alimentando direito, ou você não está dormindo direito, ou você está se frustrando, que é uma coisa muito comum, assim, é uma dor muito grande do empreendedor, essa questão emocional. Porque empreender para quem não é empreendedor ainda,
para quem não é empreendedor ainda, ou para quem não sabe exatamente como é que funciona, empreender é um ato solitário. Você, às vezes, até arruma um sócio depois, ou eventualmente você pode começar com um sócio, mas é uma coisa que você tem que ter muita fibra emocional para se manter firme ali, sabe? Porque você começa e o negócio até dá fruta, até você ver algum resultado, são noites adentro que você trabalha acreditando naquilo, então é muito comum você se descuidar de si mesmo nesse momento, né? Porque você tem que trabalhar mais, para ver resultado você tem que se esforçar mais. Aí, às vezes, você começa a não ver resultado, ou às vezes você vê todo mundo se divertindo e você não pode, ou você colocou todo o seu dinheiro ali no Principalmente seu. isso. Você colocou todos os seus, as suas reservas naquele sonho, e aí você não pode viajar para andar de snowboard com seus amigos, e você tá vendo todo mundo lá se divertindo no Instagram e você tá ali focado, focado. Então, né, o emocional fica meio balançado porque, né, o ambiente não só é muito fácil a gente chegar e falar assim, no Brasil, o empreendedor, em qualquer lugar, o empreendedor ele tem que ser um lutador em O qualquer lugar, leão. entendeu? Ele Tem tem que que ser um leão. aguentar, É. ele tem que aguentar 20 rounds, não são 12 rounds, é 20 rounds, entendeu? Porque é porrada de todos os lados. Não vou nem entrar no mérito dos impostos. Não, pelo amor de Deus, pelo Mas amor é de porrada de Deus. todos os lados. Então você tem o seu emocional tá sempre ali chacoalhado e aí tem o físico também e tem o mental. Uma hora você pode entrar em parafuso, né? Eu mesmo já passei por burnout, já tive crise de ansiedade. É um negócio que você fica vulnerável, sabe? Quando você escolhe empreender, muitas vezes você vai naquele romantismo, entendeu? Naquele sonho, naquela fantasia, porque você assiste o seriado do Netflix, o Billions, o seriado do Vale do Silício, os caras vão e vendem a startup deles por US$ 20 mil. Você fala, meu, irado, né? É Nem isso é mesmo. nada 20 mil. Só que quando você vai ver, meu, pra você conseguir esses US$ 20 mil, é assim, você vai falhar, sabe? É assim, é via de regra. Você vai começar um negócio, às vezes você não está com o espírito preparado para essa frustração e para o fracasso. E empreender, assim, é fracassar e continuar. Fracassar e ir de novo. Fracassar e começar novamente. Até Todo conseguir. até conseguir, entendeu? Você tem que Exatamente. ter o espírito blindado para ter essa disposição. Fora, né, a questão financeira, que muitas vezes você vai fazer o diabo. Eles têm um, um termo no meio das startups que chama Ramen Profitability. Ramen é o miojo. Sim. E quanto tempo você vai ter que comer miojo até a sua empresa começar a dar lucro, Eu lembro que né? eu passei pela fase do miojo, literalmente. Entendeu? Eu passei Então, pela fase porque eu disse, cara, a empresa tem que se manter, eu consigo comer é, banana, eu consigo. Juro pra vocês. Gente, é sério, eu passei por isso. Teve uma vez, eu lembro logo no começo, isso ainda em Salvador. uhum, A gente ia fechar ainda a caixa, tudo, né? Na época eu tava só com yoga. Eu sempre fiz coisas em paralelo, porque eu sempre tive uhum, veia empreendedora. Então eu sempre é, achei que a gente sempre tem que ter um paralelo. uhum, Riqueza, eu sempre pensei isso, riqueza, e eu vejo isso em muitos livros de empreendedorismo, que a uhum, riqueza, ela se constrói com coisas paralelas. Você tem que estar aqui, aqui. Os grandes empreendedores, eles estão aqui, 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 mesmo uhum, que tenha a mesma linha, mas são várias empresas, né? Então, chegou, eu lembro muito disso que uma vez eu estava em Salvador ainda e não tinha fechado ainda o mês. A uhum, gente, né, tinha que fazer o fechamento e tudo. E aí eu tava sem um puto no bolso. Eu tinha R$ 10. uhum, Juro pra você. Era sexta-feira, tinha R$ 10. A minha sorte é que eu morava em frente à praia. Então, ok, uhum, tá resolvida essa parte, né? O relaxamento, a casa tinha piscina, né? Eu morava no condomínio com piscina. E eu morava, eu acho que eram uns 300 metros da praia. uhum, Então, tava tranquilo. Mas eu tinha R$ 10. Eu fiz uhum, assim, bom.
Segunda-feira, como era, dava para ir pedalando, né? Eu pedalava muito na época, então assim, eu fazia tudo de bike, porque eu acredito na sustentabilidade, então eu preferia e chegava mais rápido do que até de carro por conta de congestionamento. Salvador, o trânsito, não sei como é que tá agora, mas na época era uma loucura. E eu fiz assim, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer jejum, vou fazer prática de jejum, vou comprar o que dá para comprar de fruta, É, porque caso eu tenha me sinta meio mole. E, é, gente, eu fiz isso, eu não morri. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Por quê? Porque isso faz parte da minha história, sabe? E eu acho que é uma história de sucesso, porque, para mim, o sucesso ele é diferente para cada pessoa. Eu gosto sempre de falar isso. Tem gente que o sucesso é ter uma conta milionária, né, no banco. Claro, quem não quer ter milhões no banco? Todo mundo quer, todo mundo tá trabalhando e lutando para um dia conseguir chegar nesse ponto. Mas eu acho que eu tive sucesso porque eu tô até hoje, né? Até hoje eu tô num caminho de empreendedorismo, eu não desisti, larguei, fui fazer nada contra quem faz concurso público, tá, gente? Eu não consigo. Não é passar numa prova, eu não consigo ficar ali um tempo, naquele momento ali parada, tá? Eu gosto da sensação do empreendedorismo, da adrenalina do empreendedorismo, de você vencer, de você conseguir contornar objeções, sabe? Você fazer uma venda bacana, você entender o outro, você chegar num consenso. Eu gosto desse trâmite. E eu me lembro muito desse final de semana. Eu fui na Feira de Itapuã, que era perto, eu morava pro lado de Estela Maris. Fui na Feira de Itapuã, na época R$ 10 dava para comprar muita fruta, né? Fiz uma feirona de fruta, passei o final de semana feliz, comendo fruta, ia na praia, tomava banho de mar, surfava na época, fui surfar, voltei, descansei, fiquei em casa, ouvi música. Tipo, eu fiz a minha limonada, né? E na segunda-feira fechamos as contas, na terça-feira o dinheiro tava no bolso. Pronto, resolveu. Ninguém morreu, né? Mas, foi pouco tempo, Gestão. Gente, isso aí foi um exemplo de um final de semana. Vocês não sabem o que passou na vida, né? Só um é, exemplo. cada um sabe onde seu calo aperta, né? Mas o Exatamente. final do dia é que quando você está empreendendo, você tem que ter essa disposição para superar esses percalços que vão acontecer. E E dói, mas passa. apesar do otimismo do empreendedor, você vai ficando com o espírito machucado, né? Porque, Sim. porra, você vai levando porrada de todos os lados. E aí é que entra, no meu caso, e eu imagino que no seu também, os recursos que a prática do yoga, do Swastika Yoga, do yoga antigo, oferecem. Então, vamos dizer, muitas vezes você acabou de dar um exemplo perfeito. Você usou a prática do jejum, que faz parte né, de técnicas que a gente utiliza para desintoxicar o organismo, para te ajudar a superar aquele momento de privação, né? Uma privação ali momentânea, mas Sim. e aí você passa numa boa. Então, o que acontece? A gente hoje em dia ouve muito falar de resiliência, de antifragilidade. O yoga, ele tem muitos recursos para te ajudar a superar esses momentos, né? Então, tem respiratórios que ajuda a... Com certeza, o Sokolovsky, ser vegano, eu não sou vegano, mas enfim, eu imagino que sim, porque a carne é cara, né? Mas vamos lá. Tem muitos recursos que Eu sou você... vegetariana, mas eu É. como leite e leite. Mas tem muitos recursos, então, É. vamos dizer, nos momentos de tensão, você pode fazer um respiratório e ajudar a administrar o seu emocional. Você pode usar técnicas de relaxamento e de mentalização para construir o seu o arquétipo daquilo que você deseja realizar. Pô, quantas vezes em apresentação para investidores, eu não fiz pranayamas antes, não fiz os Pra respiratórios antes, subir no palco, né? mentalizei Isso. como estava indo como seria o desenrolar da reunião, e coisas assim, sabe? Você tem uma série de recursos que vão te ajudar a superar esses percalços do dia a dia de uma forma mais leve, sem perder esse otimismo, que é difícil, de qualquer forma, sempre vai ser. Empreender sempre é um negócio que vai, assim, demandar muito de todos os níveis do empreendedor, tá? Então eu brinco que empreender é autoconhecimento, Sim, porque concordo. nada faz com que você chegue ao âmago do seu limite mental, emocional, físico,
tanto quanto empreender. Eu não sei, deve ter outras coisas que façam também, a paternidade, sei lá, deve ter. Mas empreender é um Eu sou momento... mãe, é completamente diferente. Enfim, eu não sei porque eu não sou, mas o que eu quero dizer é que empreender é um ato que te gera, produz um autoconhecimento assim, nossa, muito intenso, muito. Você está o tempo todo ali precisando se autossuperar, buscando forças, energia para acordar cedo, para madrugar, se for o caso, para virar à noite, para sair de porta em porta vendendo, para bater na porta de investidor, para, sabe, Os conectar com nãos, né, que a pessoas. gente toma, você É o que ser. mais acontece. É o É, que mais porque o não é o que a acontece. gente tem, né? É muito clichê essa frase, mas é isso. O não você já tem. Você já, né? Você já começa testando em casa, né? Às vezes. Quando eu É, falo testar em casa, não é só a família, os amigos, né? Os amigos são os primeiros a dar os não pra gente. Você diz assim, meu pai amado, será que isso vai dar certo? Mas vai dar certo porque eu acredito que vai dar certo. Aí você, tipo, larga os amigos aqui e vamos pros outros que não conhecem, o contato frio, né? Que a gente chama. E faz aqueles contatos frios, porque aí o não já é mais tranquilo, já é um não que você já espera. E é, aí não tem emocional, né? Tão fragilizado para isso. Mas essa mente resiliente, né, que é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, essa mente resiliente do empreendedor, um dia fraqueja. ai. Fraqueja. Mas é Então, realmente necessário essa ajuda extra, né? E o método, né, esse yoga antigo, Swastika, o método de Rose também, são técnicas, e outros mais, né? Enfim, eles têm esse poder, essa possibilidade de dar esse poder de você ter energia, de você conversar com sua mente através de uma mentalização, né? Você preparar a sua mente, que é aquela coisa, esteja preparado, porque um dia o sim pode vir. E se você não estiver preparado para aquele sim, você vai deixar a oportunidade passar. E o que é que faz esse preparar acontecer? O que você faz antes, o que você constrói antes, né? Que é exatamente esse. Quando você vê o cara lá de sucesso, você diz assim: meu Deus do céu, vai ver a história dele. Quando você vai ver a história longa, né, no livro, eu tenho muitas biografias aqui. uhum, Eu gosto muito de biografia, porque eu gosto de ver como foi que a pessoa. Claro que às vezes tem um viés mais assim, né? A pessoa que escreveu acaba não botando na íntegra tudo, mas assim, eu gosto muito da biografia, de conhecer a história, principalmente de empreendedores. E eu tenho muitos amigos que são empreendedores de sucesso, inclusive eu estava falando mais cedo com um, que eu faço parte, além do yoga, né, da empresa do yoga, em paralelo eu empreendo com outra empresa, que é a uhum, Junesse, que é uma empresa de rejuvenescimento norte-americana, que tem tudo a ver com saúde, com bem-estar, com o trato, né, essa antioxidação do organismo. Então, o yoga já trabalha isso e eu aliei isso porque são coisas que se complementam para mim, na minha uhum, opinião. E eu estava falando sobre isso. Eu fiz assim, cara, eu vi você ter sucesso na vida, que é o Bruno uhum, Brancalion. Ele foi um cara resiliente, foi um negócio assim que ele conta a história dele. Depois, quem quiser entrar no perfil dele no Instagram dele é só entrar. Cara sorridente, sagitariano, nosso amigo, né? Também é, instrutor de yoga, e hoje ele também empreende com essa outra empresa. E o Bruno, ele chegou na beira da falência, ele chegou a ter dívida, todo empreendedor tem dívida. E ele disse, não, eu vou de novo. E nesse eu vou de novo, ele chegou, ele conseguiu, né? Mas mesmo tendo conseguido chegar onde ele queria, ele não para um dia. Isso que eu acho que é isso que é o empreendedor, é isso. Você, não é porque você chegou onde você queria que você parou. Não, eu cheguei onde eu queria, agora eu vou traçar novas metas, né? E vou conquistar mais. Né? E essa força do yoga, eu vejo os meus amigos que são, né, instrutores de yoga, instrutores do método de Rose, e que se tornaram empreendedores também em outras atividades, tendo uma garra que eu só posso direcionar para essa prática. Eu não consigo ver outra coisa, né, além disso. é verdade. Uma coisa que eu acho interessante a gente reforçar é que além, né, então vamos dizer, quando você está envolvido com a prática do yoga, quando você tem uma disciplina na prática e você tem esse fluxo de vitalidade, de energia, de disposição, que se transforma em otimismo, que se transforma em capacidade de realização, em confiança interior, que faz você se manter de pé e animado ali com a sua empreitada, com o seu empreendimento. Então, tudo isso soma para o momentum do empreendedor de realização, né? Então, e aí era o ponto que eu estava querendo explorar, que muitas vezes a pessoa pensa que empreendedor é só
quem tem uma startup, ou uma loja, ou uma empresa. Mas, na verdade, você pode empreender em qualquer coisa. Tudo aquilo que você resolve realizar e toma uma iniciativa, tem uma ideia, iniciativa, realização acabativa, isso é uma empreitada, né? Então, Sim. Até às vender vezes, brigadeiro é um empreendedorismo. exatamente. E às vezes pode ser uma empreitada organizar a sua festa de casamento. É uma Isso. empreitada. Então, Oh, eu vejo o termo empreendedor hoje um pouco, não banalizado, mas enfim, as pessoas acabam romantizando o empreendedorismo, associando só com esse glamour das startups, mas você pode ser um empreendedor dentro de casa, em todos os níveis, né? Quando você começa a fazer o seu brigadeiro para vender para os amiguinhos da escola, se você é pequeno, se você é um adolescente, se seu filho, sua filha quer começar a empreender, pode começar a vender o brigadeiro na escola, se for mas você, permitido, tá, gente? Tem escola que não enfim, permite. mas você pode, uma empreitada também pode ser reformar sua casa. Pô, é um negócio que quem já passou por uma reforma sabe que, é um negócio que demanda muito, você tem que ter muita disposição ali, né? Muita Então, energia, muita muita energia. resiliência, Então, realmente. aí que entra o reforço biológico e psíquico que a prática do yoga vai trazer, entendeu? Desde o momento da inspiração, onde ele pode te ajudar a ter ideias mais interessantes, ou insights, ou percepções de coisas que estão ali, você não via no dia a dia, você começa a praticar e, aquilo brilha para você. Quanto, quanto pode também te dar força para você realizar isso e ajudar no trato com outras pessoas, porque empreender é um ato solitário, mas você em algum momento você vai precisar de pessoas para trabalhar com você, né? Normalmente um empreendimento não se faz sozinho, você começa sozinho, mas você vai precisar de outras pessoas para a coisa se concretizar. Pode ser fornecedores, pode ser pessoas, sócios ou pessoas que vão trabalhar para você, colaboradores, né? Então, você desenvolve com a prática do yoga também essa capacidade de se relacionar melhor com outras pessoas, entendeu? De uma forma mais empática, desenvolve a sensibilidade, desenvolve a sua capacidade de comunicação, de expressão, de entendimento do que o outro está querendo dizer, de feedbacks, né? Então, tudo isso somado faz com que você tenha aí uma série de recursos para potencializar a sua veia empreendedora, quer seja um empreendimento comercial ou pessoal, ou uma coisa que você não vai fazer para vender, é só uma realização pessoal. Quero Sim. fundar uma ONG, quero começar uma ONG para salvar o koala, sei lá. Você vai ter energia, você vai ter disposição, você vai ter esse foco, você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, você vai ter criatividade, tudo isso impulsionado pela prática do yoga. Então, quando você desenvolve, vamos dizer assim, essa disciplina na prática, esse fôlego, essa intensidade, ela fica exacerbada, né? Então, Sim. é muito gratificante, é muito proveitoso a gente que já tem isso incorporado no nosso dia a dia, na nossa rotina, conseguir enxergar como isso está alinhado, né, com o nosso propósito, com o nosso ideal de empreender. Teve até que, já estão até formando aqui, ó, um pessoal aqui, eu acho que eles vão virar sócios aqui, que falaram É, aqui que deram uma dica muito boa, que é o Lobo de Wall Street. Realmente esse livro é muito bom, eu é. também concordo, quem puder, né, ter contato de leitura vale muito a pena ler. E o Rafa falou aqui, que tal empreender em festa de divórcio? Rafa, me chama, você é sua sócia, tá? Eu também, eu pensei um dia desses nisso, sabia? Porque com a quarentena Festa de... está acontecendo um número muito elevado de divórcios e a gente não Olha, pode sair de casa. Então, o que eu pensei para 2021? Abrir uma empresa exatamente é. nesse ramo. Então, Rafa, me chama no inbox que vamos ser sócios nessa parceria e já vamos ver aí, fechar essa marca e botar para andar, porque eu já trabalhei com evento também, eu já tive agência de evento, né? Olha só, Então, eu sempre trabalhei com evento a vida toda, eu sempre trabalhei com pessoas a legal. vida toda. No yoga não foi diferente, sempre tinha os eventos da escola, sempre tinha os eventos. Tinha o Fest Yoga Bahia, né? Que a gente Ah, fazia, que fazia parte. E fora esses eventos, eu sempre fiz muitos eventos culturais. Né? Além de ser DJ, de ter me formado, eu fiz 7 anos de música clássica e me apaixonei pela música eletrônica, porque eu gosto, eu entendo a música eletrônica de uma outra maneira. E o que acontece? Eu fiz muito evento cultural, show de reggae, show de rock, muita banda local, muita banda fora. Então, assim, evento corporativo,
Eu também tenho uma outra faculdade que é nessa área de turismo e evento, né? Uma formação superior nessa área. Então, assim, a gente não para, né? A gente está ali o É, tempo todo, você é bem né? dinâmica, empreendedora serial, hein, Gessana? Você também Uma hora chega, dá mas nada, hein? Mas é um acúmulo de conhecimentos que eu acredito muito positivo, sabe? Aham. Quando eu aprendi, inclusive foi com o mestre isso, né? Porque a gente É. vem de uma criação onde a gente assiste novela, passa o domingo vendo televisão, e a primeira coisa que eu aprendi foi a desligar a televisão. E eu fiquei com tanto tempo para pesquisar, né, que a minha mente se tornou inquieta e ávida nesse sentido, de Uhum. pesquisa, de sempre estar lendo, de sempre estar pensando em novas Uhum. possibilidades. Essa história mesmo das lives, eu não estou fazendo live por fazer, é porque eu trouxe a ideia para pessoas de repente terem insights para a vida, né? É um empreendedorismo. Você Uhum. pensar no outro é uma forma de empreender, mesmo que seja uma live, mas é uma forma de empreender, porque eu estava ali inquieta, né? Eu precisava de outro resultado nessa quarentena. E aí eu disse, vou fazer lives com temas diferentes agora, que eu não vi ainda por aqui. E aí por isso que eu chamei também o Walter para quem entrou agora. Uhum. Valtinho, eu também queria saber de você, assim, o que é que você acha, assim, como é que você acha que o yoga pode também ajudar nesse momento de pandemia? A gente falou muito sobre empreendedorismo, mas nesse momento que os empreendedores estão meio sem saber para onde olhar, né? Como é que o yoga Uhum. poderia ser uma forma de alavancar um melhor desenvolvimento, uma melhor observação disso? Ah, legal. Então, por coincidência, Gessana, eu ia falar da egrégora, né, que é quando você está num grupo de pessoas que têm os mesmos ideais, e eu faço parte de uma egrégora de empreendedores, que é a Confraria do Empreendedor, né, inclusive a Dani, que acabou de entrar aí, é minha confrade, e eu faço parte da Confraria do Empreendedor, e o fator egrégora foi o que eu aprendi também no método De Rose, né, que quando você está associado com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, a força do grupo vai te impulsionando, né? E assim Isso. como eu tive muitos exemplos dentro da rede De Rose, de empreendedores de sucesso, aquilo também me inspirou. E na Confraria do Empreendedor, acabou que o pessoal viu que eu tinha essa habilidade, né, de chegar e ensinar o método De Rose, ensinar o yoga antigo, a galera curtiu, começaram a botar pilha, e aí, um pouco por estímulo deles, eu falei, eu tive essa ideia, eu falei, pô, acho que eu vou aproveitar isso e levar um pouco de conforto para as pessoas que estão em casa, que não podem sair de casa, para elas terem ânimo, não só emocional, mas também energia, né? Vigor, vitalidade, disposição para Sim. tocar em frente, porque a gente sabia que isso ia impactar em muito as startups e, no fim, todo mundo, né? Não ia ser só as startups Sim. que iam ser impactadas quando começou essa história de quarentena. E aí, por incentivo do grupo, eu falei, olha, então tá certo, vou começar a ministrar essas aulas aí, já que eu tenho essa capacidade aí de compartilhar, eu posso trazer esse valor para as pessoas e levar conforto para elas que estão em casa, às vezes estão meio deprê ali e tal, por conta da situação. Então eu comecei a ministrar essas aulas ao vivo no Instagram, né? Comecei dia 27 de março e tô todos os dias, aulas de 30 minutos, onde a gente trabalha um reforço respiratório, corporal, tem técnicas para também melhorar a gestão das emoções, relaxamento, meditação. E isso tem sido muito positivo. Eu tenho recebido feedbacks muito positivos, tanto de empreendedores quanto de pessoas que estão ali em casa e estão meio, sabe, sentidas por questão né, da situação que é muito incerta. Então a gente aproveita esse momento para compartilhar esse bem-estar, para levar essa energia e os empreendedores acabam tirando proveito também disso, porque justamente isso dá um up, né? Te dá um ânimo, te dá um fôlego, Isso. te dá mais disposição para você ir lá e matar o leão daquele dia, né? Então, todo esse reforço biológico e emocional e psíquico que a gente comentou agora há pouco, a gente, na pandemia, isso tem sido muito legal de vivenciar, porque a prática em si, eu estou sentindo que dá para você transmiti-la através do Instagram, entendeu? Das ferramentas que já existem, muitas ferramentas gratuitas, o Zoom, o Instagram, o Facebook, as lives. E é muito legal, porque combina super, né? As pessoas estão em casa no home office, a contragosto, muitas vezes, e elas É. podem
tirar proveito disso, falando, olha, então agora é o meu momento, vou fazer minha prática com o Walter ali, com a Gessana, liga, faz ao vivo, faz com a gravação, energiza, vitaliza, sai animado, sai leve, descontraído e volta a trabalhar ou descansa bem para acordar cedo e trabalhar bem no dia seguinte. Então, isso é uma coisa que tem um efeito virtuoso aí, um círculo virtuoso, né, no qual você vai alimentando aquilo diariamente e aquilo vai fazendo você se sentir mais. Eu brinco que é como se fosse um balão, que cada dia você vai inflando um pouquinho, né? Então daqui a pouco a pessoa está flutuando ali e não consegue nem mais voltar para o chão, de tão cheia de energia, cheia de vitalidade que ela está, né? Então, para os empreendedores, eu acho que isso é um momento muito bacana para experimentar a prática do yoga. Quem não experimentou ainda, tem as aulas da Gessana, as minhas aulas aí todos os dias. Está sendo um barato, eu estou adorando, o pessoal está Eu sendo peço até super que positivo. isso, eu E peço que o pessoal que é meu seguidor segue o Walter, tá, gente? Pra gente, na época, conhecer também o trabalho E dele. Como eu vice-versa. falei como eu falei na outra live, eu acho que experienciar vai identificar o perfil que você gosta de pro seu instrutor, né? Na live passada eu falei sobre isso. A gente tem instrutor no Brasil todo e mundo, né, acontecendo. E às vezes você se identifica mais com a aula de um, com a aula de outra, né? Então a trilha sonora de todas as aulas dos instrutores do yoga antigo, Swast Yoga, Método de Rô, são maravilhosas, tá, gente? A gente também aprende isso na nossa formação, a escolher certas músicas para que fique confortável, porque eu vi que alguém comentou ali sobre a trilha sonora maravilhosa. E normalmente são pessoas de muito bom gosto, esse pessoal do yoga, tá, gente? Pessoas muito modestas também. Brincadeira. Mas eu falei brincando, volta, calma. Então, assim, seguir esses instrutores é muito interessante. Tem o Walter também pode indicar outros, né? Eu também posso indicar. É só falar no inbox, a gente responde. Em algum momento eu tenho ali não sei quantas mil mensagens para responder de ontem, mas a gente vai respondendo. Mas eu queria agradecer, né, Walter? Agradecer seu momento aqui. Sua hora, o seu tempo, né? Porque, querendo ou não, é o seu tempo. Sou muito feliz com a sua presença e com a sua contribuição, que eu achei extremamente válida e valiosa, porque realmente traz luz para as pessoas que estão em casa, que às vezes contra gosto, e aquilo vai dando uma moleza, vai dando uma tristeza, né? A ansiedade, todas aquelas coisas que a gente já sabe, que a gente não gosta de ficar falando porque não precisa. Mas é muito importante, sim, essa prática na vida de vocês. Aproveita isso, vai lá no Walter, assiste a aula. Teve um dia que eu assisti a aula, 30 minutinhos, muito rápida. E teve alguém que falou sobre neurolinguística. O yoga é uma prática de mais de 5.000 anos, tá, gente? O yoga acabou, vamos dizer assim, acabou inspirando diversos outros métodos. Eu gosto de falar isso. Serviu como inspiração. Porque dentro do yoga, por exemplo, o mindfulness, ele foi uma inspiração da meditação, né? Do processo de supressão da instabilidade da consciência. Então, não é que seja a mesma coisa, não é a mesma coisa. Porém, houve uma inspiração, porque nada sai do zero, nada parte do zero, né? Nada, tem até uma frase que eu esqueci agora que fala sobre isso, né? Que nada se cria, tudo se copia, alguma coisa assim. Eu acho que nada se cria, tudo se melhora, tudo se aprimora e cada um vai se adequando ao que é mais confortável para si, ao que é mais interessante para si. Né? Só que como o yoga ele tem um conjunto de técnicas poderosas, ele é completo, acaba que ele se torna uma ferramenta efetiva. Você faz a primeira prática e você sente no ato da primeira prática. Você não demora 2 meses para sentir, você já começa ali naquele momento. É isso. Obrigada, Valtinho. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem 1 minuto para finalizar. Bom, eu queria agradecer o convite, Acabou. agradecer a todo mundo que apareceu aí, os amigos que vieram prestigiar, os seus seguidores também que estão aí prestigiando, os meus alunos. Foi muito legal, adorei. Obrigado pelo convite. Quem se interessar por yoga pode seguir a Gessana, pode me seguir, pode seguir o Método de Rose, a escola do Método de Rose Itaim, de Rose Casa Paulista, que são as minhas almas maters. Quem se interessar por empreendedorismo, segue a Confraria do Empreendedor, tem muito conteúdo bom lá. Eu tenho certeza que vocês vão absorver muita coisa
muita experiência para aplicar ao dia a dia, à vida. Que bom. Mesmo que você vá empreender só na sua casa, mas eu tenho certeza que tanto o yoga quanto a atitude empreendedora são muito poderosas para transformar não só a sua vida, mas também o mundo. Swastika. Swastika! Obrigada, Valtinho. Um beijo para todos. Obrigada para todos que estiveram aqui, nossos seguidores, nossos amigos e todo esse apoio. Até segunda-feira. Beijão, Beijo. Gessana. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau.